Cristão hipócrita, mas eu fiquei com medo desse tema por ele ser pesado. Mas, ao mesmo tempo, é o que Deus tem falado e nos desafiado a isso. Nós queremos viver de maneira mais sincera, mais transparente o que é ser igreja de Cristo. No início, a ideia era que no mês de junho a gente falasse sobre ser igreja. Além do culto, além do templo, além do domingo, ser igreja. Aonde a igreja de Cristo se manifesta no dia a dia. Aonde você é igreja de Cristo quando você se manifesta no dia a dia. Aonde você é igreja de Cristo. Ou parece que você se veste de igreja de Cristo e depois você tira essa roupa de igreja de Cristo e se torna uma outra pessoa. Aí quando nós falamos se tornar outra pessoa, aí veio essa palavra hipócrita. Que é exatamente isso. Você se finge de outra pessoa. Você tenta ser aquilo que você não é. Ou você se finge aqui, se finge quando você está na presença de Deus, e na sociedade você se torna aquele que você é. Ou você tem tanto medo da sociedade que você se finge ser alguém da sociedade comum, sem Cristo Jesus, por medo de mostrar que você é crente em Cristo Jesus. Eu não sei quais dos casos que você talvez se encaixe, ou em algumas situações num e outras no outro. Mas uma coisa que eu quero e nós desejamos como liderança da igreja, e como nós sentimos que Deus deseja de mim, e de toda a liderança, e de você, é que sejamos cristãos autênticos. Que sejamos cristãos tementes ao Senhor e que manifestem o reino de Deus, onde quer que eles estejam. E que nós não tenhamos medo de sermos cristãos. De realmente sermos aquilo que nós somos. E não tenhamos medo de procurar ser realmente o que deveríamos ser. Porque talvez exista uma confusão, e com certeza existe uma confusão. E Cristo Jesus, isso é muito sério. Para o Senhor Jesus Cristo, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Para que você não entenda que hipócrita é uma palavra que Jesus forjou, ou seja, que começou a ser usada por Jesus, não. Ele pega da sociedade, é um termo da sociedade da época. O Leandro colocou muito bem claro hoje pela manhã. Né? Essa expressão hipócrita, né, vem muitos séculos antes de Cristo Jesus. Né? Com a ascensão da Grécia, da cultura grega, depois grego-romana, né? O teatro tomou conta. Esse teatro veio de celebrações mais antigas ainda. Né? Alguns pesquisadores colocam essa palavra hipócrita desde as celebrações ao rei Baco, que é o rei do vinho, que antecede até as peças de teatro grega. Falhou a palavra. Da mitologia grega, das grandes guerras, né, entre os deuses, né, e aí as confusões entre os deuses e os homens, e ali se transforma em teatro essas histórias. Mas antes disso, o deus Baco era celebrado, e na celebração deles eles usavam máscaras, né, máscaras que mostravam como o rei Baco estava, se estava feliz ou triste, e aí eles começaram a usar essas máscaras. Só que alguns até achavam que se tornavam um rei Baco, porque eles começavam a ficar tão assim alterados pelo vinho, que no final eles se diziam, o próprio rei, alguns se mostravam, perdiam a sua identidade, colocavam a máscara, e na realidade isso passou-se para o teatro. E eu fiquei sempre assim, eu sempre achei que hipócrita era o nome dado às máscaras. Eu não estava errado. Mas ao ler um pouquinho mais, eu percebi que hipócrita não é só o nome dado à máscara, mas é o nome dado àquele que se utiliza da máscara. Então, na realidade, hipócrita e hipocrisia são duas coisas que andam juntas. A máscara, hipócritas, ou hipocristes, né? Mas a hipocrisia, que é o ato de se vestir da máscara, ou de atuar mostrando aquilo que você não é, ou sendo aquilo que você não é. Então, não é apenas o instrumento utilizado, que é a máscara, mas a própria atitude daquele que está encenando
procurando fingir aquilo que não é, procurando fingir alegria quando não está alegre, fingir tristeza quando não está triste, fingir raiva quando não tem raiva, fingir amor e alegria, carinho, mansidão quando não está nesse aspecto. Então, havia esse desejo de fazer ou ser aquilo que não é. Ou que as pessoas se confundam, ou enganar as pessoas, ou mostrar para as pessoas uma realidade, né, que está escondida, que você não quer revelar. Em resumo, é expressão. Hipocrisia é exteriorizar, é expressar algo contrário ou oposto, ou bem diferente daquilo que nós declaramos ser. É uma dissimulação. Jesus afirma que os hipócritas, eles acabam fechando o reino dos céus para aqueles que queriam entrar. Eles não entram e acabam fechando isso. Vamos ler o capítulo 23 do livro do Evangelho de Mateus. Esse é um trecho onde se lê mais a palavra hipócrita e mostra bem a indignação de Jesus diante dos fariseus, doutores da lei, pessoas que se diziam conhecedoras da vontade de Deus, da palavra de Deus, pessoas que diziam que eram orientadores daqueles que queriam seguir a Deus, né, deviam obedecer a eles, e Jesus ele se indigna com eles de uma maneira tão grande, né, que Mateus escreve bem esse texto, né, mostrando a indignação do Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos fazer uma pregação em cima do texto todo, mas eu queria ler o capítulo inteiro para que a gente percebesse isso, né, esse posicionamento claro de Cristo Jesus, né, diante da hipocrisia, diante desse fingimento, dessa falsidade que acontecia, né. Crentes em Cristo Jesus, ou doutores da lei, que se diziam doutores da lei, mas viviam duas vidas, mais vidas, se diziam realmente tementes a Deus, mas viviam como se não fossem. Diz assim, capítulo 23 de Mateus. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles estão fazendo, pois não pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos, as franjas de suas vestes bem longas, gostam de lugar de honra e nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, e para disfarçar fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês os tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro do santuário ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada
significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, isto está obrigado por seu juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jure por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, têm negligado os pretos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos matado parte com eles no deserto e no derramamento do sangue dos profetas. Não teríamos parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes juro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, mas não só a Tua letra, mas estamos diante do Senhor, da Tua face, e diante da palavra que sai da Sua boca para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha sobre nós com autoridade, que o Teu Santo Espírito interprete em nossos corações a Tua vontade. E que estejamos agora ouvindo qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Falar de dinheiro. Falar da hipocrisia no uso do dinheiro. É o tema de hoje. Quero deixar aí assistir o filme Paulo, né? Apóstolo de Cristo, muito interessante, muito joia, né? Vale a pena, um tempo bom aí no cinema para assistir, né? Tem mais um aí, né, no cinema, A Força do Destino, é isso? Que eu quero assistir, não sei, que conta a história do... Tá? Da música, é muito joia, eu acho que eu ouvi boas críticas, quero ir assistir também. Né? E fico feliz por estar no cinema, filmes assim, né, com conteúdos bíblicos, e é muito gostoso. É muito bom ver um Paulo que
que sente e por ter matado os discípulos de Cristo. E depois, né, ele se torna um discípulo de Cristo. E ele sente que o sangue daqueles que seguiam a Jesus Cristo estavam em suas mãos. E ele sente esse sangue, né, dos fiéis nas suas mãos. Né? E aí eu lendo aqui Mateus, é bem claro isso, né? O sangue dos justos, né, será cobrado de suas mãos, né? Está em suas mãos. E a imagem do filme vem. É bom assistir filmes que a imagem vem em nossa mente, né? E é bom isso, ter essa sensação de que nós temos em nossas mãos isso, né? E precisamos entender isso. Hipocrisia em relação ao dinheiro, eu quero falar de 3 coisas: hipocrisia ao ganhar o dinheiro, hipocrisia ao gastar o dinheiro, e hipocrisia em questão do dízimo e das ofertas, da maneira como você vê o investimento direto no reino de Deus, né? Sobre a hipocrisia de ganhar dinheiro, né? Provérbios, o livro de Provérbios, nós estudamos aí, né, um bom período do livro de Provérbios, e foi muito bom estudar esse livro de Provérbios. E ele traz muitas palavras sábias para nossas vidas, né? 2 coisas eu peço, e o escritor diz assim: eu não quero nem ser rico e nem ser pobre, eu não quero ter muita riqueza nem pouca, né, riqueza, pouco dinheiro, né? E ele fala assim: me mantém longe de mim essa falsidade e mentira, eu quero ser sincero. E ele diz assim, né: eu não quero ter muito dinheiro, né, para que eu não fique arrogante e ache que eu não preciso de ti. Mas também não quero pouco dinheiro a ponto de que eu me veja tentado a roubar para suprir as minhas necessidades básicas e assim desonrar o nome do meu Deus, né? Está em Provérbios 30, verso 7 a 9. Esse pedido, né, de me ajude a saber esse equilíbrio, né? Provérbios 13, 11 diz assim: o dinheiro ganho em desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza, mas inquietação. Provérbios 15. Eu quero falar sobre hipocrisia no dinheiro, e eu preciso aprender muito sobre isso também, nós todos. Mas precisamos falar de maneira bem clara. O Senhor condena o ganho ilegal. Ponto final, não dá. O ganho ilegal é condenado pelo Senhor. Não adianta você tentar disfarçar isso, né? E aí colocar uma marca, né, de santidade, achando que aquilo vai se tornar legal porque você está santificando aquilo. Não é você que santifica, é o Senhor que santifica. Não é você que produz santidade, vem do Senhor. Né? Não é você que gera purificação vem do alto, vem do Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Não é porque você fala que uma coisa é certa, ela se torna certa. Se for errada, ela sempre será errada. Por mais e mais vezes que você falar que ela é certa. Você pode convencer a você mesmo, você pode convencer a muitos, mas ela não deixa de ser errada. E aí, o errado não pode desobedecer à lei. Mas a lei é injusta. Obedeça à lei. Ore e mude os seus legisladores. Faça movimentos para mudança de leis. Cobre os seus legisladores, deputados, vereadores para mudar a lei. É assim mesmo, tem que ser assim, né? Vá atrás disso. O Éder estava fazendo uma pesquisa aí da faculdade de uma proposta, e aí ele falou assim: mas como que complicado esse trâmite para se transformar em um projeto de lei? É complicado, sim. Por isso que nós precisamos ter políticos que conheçam isso, que tenham experiência, mas que conheçam isso. Então, pense muito bem nisso. Como que eu posso fazer de maneira legal? Esse é o caminho legal. Então, caminhe pelo legal. Todo dinheiro ganho de maneira ilegal não agrada a Deus. Então, ponha isso na sua mente. Ponha isso na sua cabeça. Tá? Mas aí também tem aquele negócio que é legal, mas é imoral. Né? É o dinheiro ganho de maneira legal, mas com motivação errada. Se torna imoral. Não, mas a lei exige isso. Não, e o que foi ganho dessa maneira não agrada a Deus, não adianta fingir isso. Você sabe o que está dentro de você.
Quantas vezes você sabe isso? A tua motivação, eu estou todo coberto pela lei. Recentemente nós estávamos numa situação assim como igreja. A lei nos dá esse direito. Sim, nós temos o direito. Mas a gente vai contrariar aquilo que estava no nosso coração antes. Então nós não podemos negar isso. Nossa motivação não era essa. A nossa ideia inicial não era essa. Mas a lei pode nos ajudar e permite que a gente coloque isso. E se colocarmos, nós estaremos aí, uma vantagem. Não, vantagem sobre algo que não é verdadeiro, não dá para fazer. Né? Nós temos diante de Deus de prestar contas ao Senhor sobre isso. Sobre as nossas atitudes. Mesmo que seja coberto pela lei. Será que é moralmente correto? Nós estamos isso, você vê isso entre os políticos, você vê isso sobre os cargos públicos, né? Talvez você vê isso na sua empresa. É legal, mas não é moral. Então eu não quero aceitar isso, não vou. Eu não adianta fingir, não adianta. E tem gente que tenta explicar de um monte de maneira, mas está errado, gente. Não tem outra maneira. Você sabe que está. O teu coração te inquieta por aquilo lá. Né? E aí você fala assim, não me cobraram isso. Eu não preciso falar exatamente a verdade. Aí não exige que eu fale. Calma aí. Seja sincera, se abra. Né? E haja com clareza e transparência diante de Deus. Se alguma coisa está te inquietando, coloque isso diante de Deus. Busque orientações de pessoas mais sábias em relação a isso. E haja de maneira aberta, de maneira sincera. Procure saber o que a lei diz sobre aquilo. Procure saber, vou fazer isso. O que a lei diz sobre isso? Olha, a primeira coisa, todo lucro fácil, já sabe. Né? Tem gente aí, eu não sabia. Né? Eu comprei esse carro, mas nem sabia que ele era roubado. Né? Não sabia. Qual é o preço dele no mercado? 30 mil. Você pagou quanto? 7 mil. Foi uma oportunidade de Deus. Calma aí. Um carro de 30 mil, quem vende por 7 mil? Né? Eu gosto daquele sambinha antigo, né? Laranja madura na beira da estrada. Né? Dá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Meu, desconfia disso. Né? Tem que desconfiar. Né? Esmola grande, o cego desconfia, não é? Tem que desconfiar, rapaz. Vamos, pesquisa um pouco. Atrás da lei, vai atrás dos órgãos. Vê se não tem alguma coisa por trás daquilo. E você rejeita. Rejeita isso. Não adianta colocar a máscara do desconhecimento. Aí eu não sabia. Cara de pau, né? É a máscara da hipocrisia. Eu não sabia. Você não sabia porque você não foi procurar. Você não procurou porque sabia que ia encontrar. Então é melhor não procurar, porque eu vou poder usar a palavra eu não sabia. Tem muito crente, muito cristão, não procurando informações para não saber das informações. Para poder falar no final, eu não sabia. Quando a gente fala do legal, é exatamente isso. Procure informações. Vá atrás de pessoas que já passaram por isso. Vai atrás de contador, vai atrás de advogado. Leia. Hoje nós, pelo Google, você tem acesso aos órgãos públicos. Pela internet, Google não. Pela internet você tem acesso aos órgãos públicos. E a legislação fala, mas é muita letra, eu não consigo ler. Leia. Ou peça para alguém ler e te explicar. Tem algum problema aqui nesse contrato? Tem algum problema aqui nessa legislação? A gente, por um tempo com a mãe da Sônia, a minha sogra, a gente procurou uma contribuição que ela pudesse receber. E a gente foi atrás do LOAS. Muitos sabem aqui o que é LOAS, é uma contribuição do INSS para quem não tem nenhum benefício na sua casa. De quem mora numa casa onde ninguém receba benefício. Mas o meu sogro é aposentado do INSS, então ele recebe um benefício do INSS. Aí foi simplesmente, mas se você pode declarar que você não mora com seu marido. Né? É só falar que não mora com ele, que não tem ninguém que receba benefício lá, naquele endereço. É só isso. Todo mundo faz isso, você pode receber o benefício. Né? E ela não está recebendo porque ela falou, não quero mentir. Eu não quero declarar aqui na ficha algo que é mentiroso. Eu não quero mentir.
Mas todo mundo faz isso, todo mundo age de maneira ilegal, desobedece à lei. O dinheiro recebido de maneira ilegal, né, Deus não se agrada disso. E essa inquietação vai crescendo no coração de quem recebe. E se você recebe algum benefício ilegal, em nome de Jesus, tire essa máscara do não sabia. Ah, eu não sabia. Né? Tire essa máscara da hipocrisia e seja um cristão autêntico. Né? Não finja. Não viva como se não fosse um cristão. Né? Tira isso, porque o ganhar dinheiro precisa parar com hipocrisia. E cristãos precisam parar de ser hipócritas nas suas vidas. Louvam e adoram a Deus, mas aceitam mentir para ganhar, levar vantagem. Aceitam declarar em falso ou não declarar. Você pode estar recebendo, tem famílias recebendo benefícios que não precisam mais. E não estão declarando que não precisam mais. Estão recebendo, né, um benefício errado. E precisam avisar. Mas eu vou avisar para perder? Você vai avisar para perder. Perder dinheiro e ganhar a bênção de Deus. Você vai avisar porque você precisa parar de ser cristão hipócrita. Você precisa parar de crer em Deus, adorar ao Senhor e viver, né, desobedecendo a Ele. É isso. Tira essa máscara do que eu não sabia. Procure saber as coisas. E de repente você vai descobrir que você está com uma máscara do eu não sabia. E que na realidade quando você lê, você vai perceber que você está certo. Sabia? Eu já tive gente falando assim, olha, mas por que você faz dessa maneira? Ah, porque me falaram que eu não tinha jeito, que eu ia perder isso. Ah, falaram para você, e você sabe, você pesquisou. Eu não pesquisei, eu sabia. Você não pesquisou porque você estava com medo de perder, né? Então eu vou dizer para você o seguinte, pesquise. E a pessoa pesquisou e descobriu o quê? Que ela tinha direito. E aí ela passou um tempo com uma máscara de hipocrisia que ela não precisava daquela máscara. Porque ela tinha direito daquilo. E ela não iria perder aquele direito se obedecesse a Deus. E ela não estava querendo obedecer a Deus com medo de perder um direito que era dela mesma. Mas vale a pena obedecer a Deus, mesmo que você perca os seus direitos. Mas vai atrás. Tire essa máscara. Não fique com ela, se escondendo atrás dela, perdendo as bênçãos do Senhor. Abra lá em Eclesiastes capítulo 5. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, verso 13 a 15. Nós encontramos assim. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho que ele se esforçou, nada levará consigo. Você está ganhando recursos e riquezas de maneira que os seus filhos desfrutem dele. Que herança você está deixando? Que legado você está deixando com toda a riqueza que você tem conquistado de maneira errada? Vale a pena deixar esse legado para o seu filho, para as próximas gerações? Eu tenho visto tantos ricos perderem tudo e os seus filhos não desfrutarem dos seus benefícios. Eu tenho visto realmente muita gente perder muita coisa, porque agiu de maneira ilegal e o final dos seus dias foram terríveis e nada do que eles conquistaram eles levaram. O sábio diz, veio nu, vai embora nu, não vai levar nada. Ou você ainda crê nas riquezas que os faraós levavam para a vida de além? Você ainda crê nos nórdicos que podem levar as suas moedas, as suas riquezas, né? Que podem ser enterrados com as suas riquezas e que ninguém pode tocar nas riquezas daqueles que morrem por causa que há maldição? Você ainda crê em maldição de múmia? Não existe nada disso. Saqueadores tiram, levam embora e pronto.
Os outros vêm, pegam o seu dinheiro e acabou. O governo vem, toma a sua casa e acabou. Porque os impostos que você negou pagar foram tão grandes que foram tomados todos os seus bens, os seus filhos vão ficar sem nada. Alguns dizem, né, que por isso que eu não amo o dinheiro. Eu quero falar de outro aspecto. Não amo o dinheiro por causa disso. Né? E se acabam por não serem gananciosos e não gostarem do dinheiro. Né? Hipócrita aí que fica se escondendo. Né? Não. Aí esses caras não trabalham e vivem mendicando. Sabe o que eles fazem? Eles são hipócritas. São hipócritas. Vagabundos hipócritas. Metem o pau no capitalismo, mas comem do capitalismo. Metem o pau no capitalismo, mas vestem do capitalismo. Metem o pau em quem trabalha, mas pede dinheiro para quem trabalha. E vivem à custa de quem trabalha. São vagabundos, preguiçosos. E a palavra do Senhor não fica leve, não pega leve com quem é preguiçoso e quem é vagabundo. Quer ver? Provérbios, está em Eclesiastes? Volta um pouquinho, Provérbios. Esse texto aqui eu achei muito joia. Pais, escrevam esse texto, guardem ele. Tem gente que vai mandar pela internet essa semana. Filho, lembrei de você. Ô primo, lembrei de você, cara. Capítulo 6 de Provérbios, a partir do verso 4. Sim, aqui é assim que o Senhor fala ao seu coração e pare com isso. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como uma gazela livra do caçador, como a ave do laço daquele que pode prender. Observe a figura, preguiçoso. A formiga, observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, não tem supervisor, não tem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita. Ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Grifando aí, né? Tem gente grifando. Grifa mesmo. Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco? Cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. E a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Olha... Você vai precisar. E agora? E agora? Eu estava dormindo, preguiçoso. Acorda, levanta. Para com isso. Corre atrás disso. Porque tem gente que peca por não juntar dinheiro. Peca por não procurar juntar bens. Peca por não tentar juntar mantimento para os dias maus. Mas ele peca, é um cristão hipócrita, fala assim, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso trabalhar, eu não preciso assim. E Deus deu o trabalho ao homem para que trabalhe, para que não seja mendigo. Sabe? Não abandone a escola, não abandone a escola. Estudar significa juntar bens para o futuro. Não seja um cristão hipócrita que diz, eu não preciso estudar. Fiquei feliz, uma senhora da nossa igreja aí de uma certa idade falando assim, eu voltei a estudar, pastor. Eu falei, glória a Deus, que joia. Estava muito feliz, ela estava contando umas histórias da vida dela aí, né, e ela estava, voltei a estudar. Eu falei, é isso aí. Sabe? Reúna, junte bens, para depois você desfrutar desses bens. E escola, capacitação, é juntar bens no verão, para que quando o inverno chegar, você esteja pronto para passar pelo inverno. Se capacite para que você esteja pronto para passar pela crise. Não seja um hipócrita falando, eu não preciso destas coisas. Não seja um cristão hipócrita dizendo que o Senhor há de me sustentar. Pare com isso. Isso não está na palavra do Senhor. Não, pastor, o Senhor não sustenta a gente. Ah, o Senhor sustenta a gente.
O Senhor diz que aquele que não come, aquele que não trabalha, também não coma. Está na Bíblia também. Tá? Então você vai fazer o quê? Você quer comer? Então trabalha. Sabe? Tem que fazer isso. Né? Junte dinheiro, mas não junte com empréstimos, tá? Por favor, em nome de Jesus. Tem gente que junta dinheiro com empréstimo, aí não dá. Você vai ter que pagar. Né? Ah, eu consegui dinheiro, estou ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro com o quê? Eu peguei com os agiotas. Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faça isso. Primeiro, que Deus não gosta disso. Segundo, que é ilegal. Segundo, que é imoral. Terceiro, Ele vai te matar se não pagar. Mas se você fugir, Ele vai bater na sua esposa ou na sua casa e vai roubar os seus bens. Tá? Então, e Paulo fala assim, olha, Provérbios fala assim, quem toma emprestado se torna um homem, se torna escravo, servo daquele que empresta. Você fica ali amarrado a ele o tempo todo. Né? Não ame as riquezas, não vá atrás com muito amor, porque esse muito amor produz muita destruição na sua vida. Como ganhar dinheiro? Não é amando o dinheiro, é amando a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo, como Jesus te amou. Né? E a partir disso, todas as outras coisas virão. Busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas sentadas. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Hebreus 13:5. Hebreus 13:5. Então não ame o dinheiro. Contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca deixarei, nunca te abandonarei. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eclesiastes. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, ou a mamon, como Jesus disse. Não é? Você não pode servir aos dois. Tá? Os que querem ficar ricos caem em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6, de 9 a 10, ele fala isso. Cuidado, Timóteo. Os que querem ficar ricos, eles acabam caindo em tentação. Eles caem em desejos controlados, em desejos nocivos que destroem a vida deles. E eles acabam se desviando da fé e atormentam a muitos com muito sofrimento. Hipócrita. Cristão hipócrita, ele ganha dinheiro de maneira errada. Né? É necessário tirar essa máscara e perceber o que está acontecendo. Tirar essa máscara da hipocrisia. Se fingindo de quem não ama o dinheiro, mas é preguiçoso. Né? Fingindo que não ama o capitalismo, na realidade usufrui dele sem o direito de assim o fizer. Aquele que ganha dinheiro com benefícios mais ilegais ou imorais. Né? E continuam a sua vida vindo à igreja, servindo à igreja. E às vezes até tirando o dízimo daquilo que é ilegal e imoral. Deus não gosta disso. O cristão hipócrita precisa tirar essas máscaras. A hipocrisia no gastar o dinheiro. No gastar o dinheiro. Sim. Gastam sem controle. Compulsivos. Compradores. Descontrolados. Não planejam bem, não têm orçamento. Ai, pastor. Não, eu sou imperfeito nisso. Eu tenho orçamento, mas eu não cumpro ele. Eu tenho um problema. Eu começo a fazer orçamento, depois eu não sigo ele. Semana eu estava falando para a Sônia, preciso parar com isso. Preciso me castigar e me ser mais disciplinado, aí, me acorrentar a isso e falar assim, não dá. Eu preciso prestar atenção a isso. Preciso tomar cuidado com isso. Ah, tem uma necessidade? Aí vamos lá. Afinal está apertado com as dívidas aí. Com as situações sérias da vida. Né? Eu falei assim, olha, essas pregações não são para a igreja, eu estava falando com o grupo de louvor. Essa pregação, esse tema é para mim também. Eu tenho que parar de ser hipócrita, achando que porque Deus tem sustentado, que está tudo bem.
Não está bem. Preciso me arrepender dos maus caminhos. Preciso me converter e perceber onde estão os meus erros. E quando eu estou falando isso, quando eu estou escrevendo essas coisas, eu estou pensando em mim mesmo. Teve um momento que eu falei assim, eu não vou falar sobre isso. Né? Perdão, Senhor, eu não sou digno de falar sobre isso. Ele falou, fala para você mesmo ouvir. Né? Deus fala assim, Deus muitas vezes manda a gente falar para que vocês ouçam, não, para que eu mesmo ouça o que está saindo da minha boca. E tenha diante de Deus um arrependimento e um rogar de misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Sabe? E esse gasto é um pecado que nós temos cometido, é uma hipocrisia que nós temos vivido. Do Senhor são todas as coisas, tudo que é meu é do Senhor. Você consulta Deus toda vez que você vai gastar um dinheiro? Se o dinheiro é dele, você deveria pedir autorização para ele. Não, 10%, mentira, dele é tudo. Todo o nosso dinheiro é dele, todo o nosso dinheiro é dele. E olha, eu vou confessar, eu não pergunto muito para Deus isso não. Eu tenho esquecido de falar para Deus, Deus, e aí? É para usar nisso ou não? É para gastar dinheiro nisso ou não? É para comprar isso ou não? Deus, é para sair de novo para a pizzaria ou não? Vamos para a pizzaria, pastor? Vamos. Né? E aí comer bem é uma coisa muito boa, não é? Tá, eu posso comer, tá, vamos comer R$40. Pô, mas tem mais uma coisa a mais, vamos colocar, não põe mais aí, tudo bem. Aí vai 50, daqui a pouco você está gastando R$60, assim, tranquilo. Ah, mas eu não tenho isso na conta. Tranquilo, cartão de crédito. Passa o cartão de crédito, não é? Se não tem na conta para débito, põe no crédito, né? Só que a gente vai ter que ter crédito para poder pagar o crédito. Porque esse crédito vai virar débito. Se você não pagar em débito hoje, o crédito vai virar débito. Você vai ter que pagar. E vai sair da sua conta. Né? E tudo sai da sua conta, sabia? E se não tiver dinheiro suficiente na conta, vai sair da conta. Por isso que fica um tracinho assim antes do número. Porque saiu e não tinha saldo. Aí ficou no negativo. Mas saiu, tá lá. E na hora que entrar, né? Nem entra. Nem entra. Nós precisamos parar de ser cristãos hipócritas, e eu tenho sido um cristão hipócrita no uso do cartão de crédito. Porque eu finjo que tenho, mas eu não tenho. Eu finjo que posso, mas na realidade eu não poderia fazer aquilo. Isso é difícil para mim. E eu preciso tirar essa máscara. Eu preciso tirar de mim isso. Né? E você sabe que você põe máscaras de hipocrisia fingindo coisas até para você mesmo. Né? Fala assim, não, mas eu consigo dividir, eu pago, eu administro bem isso. Administra nada. Tira essa máscara de hipocrisia e confesse, sou mau administrador financeiro. Preciso de ajuda para poder fazer isso, poder viver a minha vida de maneira equilibrada. Controlar os gastos dizendo não, ou falando abertamente sobre a sua condição. Esse mês acabou. Esse mês vai ser arroz, feijão e ovo. Nesse final de semana, acabou. Vai ser pãozinho na manteiga, café com leite depois do culto à noite. Né? E hoje é um dia desses, não é? Não, a prefeitura antecipou o pagamento, né? Quem trabalha na prefeitura já recebeu, sexta-feira, né? Está mais tranquilo. Mas tem gente que recebe dia 10, tá seco, né? Inteiro na reserva. Nem tá na reserva, nem tá acesa a reserva, já tá piscando assim, né? E piscando devagar assim, ó. Morrendo. Esse é um dia, esse final de semana é um dia difícil, essa semana tá apertada. Ah não, né? Já venceu o cartão, né? Já virou o cartão de crédito, né? Então cuidado com isso, né? Já virou o cartão de crédito. Então já estou pagando para o mês que vem. Sabe? Tome cuidado no gastar. Controle os gastos. Não use máscaras da hipocrisia enganando a quem? A você mesmo.
Lembra quando eu falei que as festas a Baco, as pessoas usavam as máscaras que achavam que era o próprio Deus Baco? Talvez você use máscaras que enganam e você começa a pensar que é realmente. Mas você não é isso. Arranque isso e reconheça quem você é, em que situação você está. Reconheça isso. Tire essa hipocrisia, essa hipócrita do seu rosto e deixe de lidar ou ser ou fingir ser aquilo que você não é. É uma peça de teatro, é um palco, né? Mas esse palco ele para, a festa termina e você passa a ressaca e você percebe realmente quem você é. E ali há dor e sofrimento. Tá? Eu falei de ganância, né? E há uma ganância positiva, uma ganância ativa, uma ganância de conquistar coisas, de ter mais dinheiro, de achar que tem dinheiro. Isso é a ganância de ter mais. Mas existe a ganância de não gastar dinheiro. A ganância de mão de vaca. A ganância de que não posso, não tem para nada, não tem, não. Os filhos ouvem não o tempo todo, a esposa ouve não o tempo todo. Não. Para com isso. Cuidado com isso. Porque há uma hipocrisia quando você começa a falar não muitas vezes. Porque você poderia administrar e você vê que tem algo que você pode fazer. Você pode sim, talvez levar sua esposa para jantar fora. Mas não, pode gastar, querida, a gente não pode gastar. Mentira, você não quer gastar com ela. Aí você põe a máscara do que não posso gastar. Mas, na realidade, esconde que você não quer gastar com ela. Sabe? E aí não adianta. Que tal você falar para o seu filho, nós podemos comprar esse biscoito, mas será que é hora de comprar esse biscoito? Melhor do que falar assim, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Tem sim. Vamos decidir o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Sabe? É muito melhor isso. Já falei para muitos pais, você já definiu a mesada para o seu filho? Não tem dinheiro para definir mesada para o meu filho. Não tem dinheiro, não sobra nada, não sobra. Calma aí. Então faça sobrar. Como o seu filho vai administrar dinheiro? Como ele vai ver como dividir a sua conta? Como guardar e como pagar as coisas? Você tem que ensinar ele. Como ele vai dar o dízimo? Como ele vai aprender a dividir o seu dinheiro? Só quando você separar para ele. Para de ser hipócrita e ficar falando que não tem dinheiro. Você tem dinheiro, você não está administrando bem o dinheiro. Então, ame a sua esposa, ame a sua família e prepare-se para usufruir disso com a sua família. Sair de vez em quando com eles. Né? Isso é hipocrisia, não querer gastar dinheiro e falar que não tem dinheiro. É melhor tirar a máscara e ser sincero. E discutir e tomar decisões juntos. Né? Tire a máscara da mão de vaca. Né? E você vai viver mais tranquilo, mais sincero. Não seja hipócrita. Por último, eu quero falar sobre quando Deus pede para você investir na igreja. E eu quero falar bem claro agora. Tire essa máscara da hipocrisia do que dízimo não é do Novo Testamento. Tá? Muitos comentários na internet, muitos estudos aí na internet e falam sobre isso. E muita gente fala sobre isso. Tire essa máscara da hipocrisia de que o dízimo não é do Novo Testamento. A palavra dízimo só aparece uma vez no Novo Testamento. E sabe quem disse? Abra aí aonde você abriu Mateus 23. E está lá, bem claro. Deixa eu abrir aqui e ler direto aqui. 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Calma aí, o que ele disse? Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ah, não, mas estas coisas ele está falando da fidelidade. Ah, então, e aquelas? Quais? Não importa quais estas ou aquelas, se for estas, ele está dizendo que é misericórdia, justiça e fidelidade. Se for aquelas coisas, ele está falando sobre o dízimo, sobre as pequenas coisas. Então seja fiel. Administre e dê prioridade ao Senhor. É claro, nós não temos registros da prática da igreja primitiva sobre a palavra dízimo. Não tem uma regra sobre isso. E com certeza não haveria regra sobre isso, porque já era uma prática comum. Lembra que a igreja surgiu a partir dos judeus. Já era natural para uma família judia entregar o dízimo. Separar de todos os seus bens, tudo aquilo que vinha às suas mãos, eles já separavam. A crítica não era fazendo isso. É que eles estavam negligenciando fidelidade, justiça, misericórdia. Eles estavam oprimindo o povo. Davam o dízimo, mas oprimiam o povo. O que adianta você dar o dízimo e oprimir a sua família? Esquecendo disso. Esquecendo de ser misericordioso. De ser fiel ao Senhor em outras coisas. Fofoqueiro, fala mal de todo mundo, só cria contenta, divisão, bagunça, confunde todo mundo, fala palavrão, briga, bate na esposa, bate nas crianças, bate na polícia que chega lá para poder resolver a situação, bate em todo mundo. E aí vem aqui, põe o dízimo. Hipócrita. Porque não é fiel ao Senhor, mas dá o dízimo. O que adianta dar o dízimo se você não é fiel em outras coisas? Então, não deixe de fazer isso, mas fazendo aquelas. Não deixe de fazer aquelas, mas lembre-se de ser fiel ao Senhor. O que o Senhor quer é que pessoas saibam que o dízimo é uma parte daquilo que o Senhor já te deu, mas o que Ele quer na tua vida é administrar tudo. Tem gente que fala assim, vou devolver para o Senhor o que é dele. Significa que o que ficou comigo é meu. Mentira, não é seu, é de Deus. Você é apenas administrador daquilo que Deus está deixando nas suas mãos. Por isso que eu estou falando, para de ser hipócrita, achando que o dinheiro que você tem é seu. E que você não deve satisfação a Deus. Que eu posso gastar com o que eu quiser. Hipócrita. Cuidado com isso. Cuidado, você dá o dízimo, mas parte dos 90% você compra droga, você compra cigarro, você compra coisas que Deus não agrada de você. E para render mais, você começa a comprar material contrabandeado. E aí? O que adianta dar o dízimo? 50% você está não sendo fiel ao Senhor. Está bagunçando a vida da sua família e de muitos. E aí vem e traz o dízimo. O que Deus está falando não é isso. Deus está falando assim, olha, tem muito mais além disso. Do que só isso. Sabe, esse uso do dinheiro para o ministério da igreja, para o exercício da igreja, para a manutenção da ação da igreja, para o envolvimento com o corpo de Cristo. Sabe, você precisa ter muita consciência disso. Eu falo aqui, cuidado com contribuição com missões, mas com parte do dízimo. Então eu vou administrar o meu dízimo. Eu vou dar metade para isso, metade para aquilo. Cuidado, será que Deus está falando isso para você mesmo? Será que é isso mesmo? Deus, pastor, não pode falar em dízimo. Por que eu não posso falar em dízimo? Vou colocar uma hipocrisia, a máscara hipócrita que diz assim, não posso falar de dízimo. Que mentira é essa? Posso sim falar de dízimo. Devo sim falar de dízimo. Ah, pastor, não fale daqueles que são abençoados porque dão o dízimo, são fiéis ao Senhor. Por que eu não tenho que falar com isso? Que máscara de hipocrisia é essa? Há um tempo atrás eu vi várias reclamações quando eu estava falando de gente que mantinha a virgindade e eram abençoados por Deus. E alguém falou, pastor, para de falar isso. Por que eu não posso falar isso? É bíblico. Eu não estou dizendo que aqueles outros não serão abençoados, mas eu estou dizendo que há uma bênção diferente. Eu estou dizendo que aquele que é fiel ao Senhor, consegue administrar e consagrar ao Senhor, esse recebe bênçãos do Senhor. Bênçãos diferenciadas, e recebe mesmo. Não tenha dúvida. Recebe mesmo. Já fez prova do Senhor? Quem já fez prova do Senhor e ele respondeu? Levanta a mão. Quem já fez prova do Senhor e ele respondeu?
Só esses? Vocês entenderam o que eu perguntei? Quem já experimentou a fidelidade ao Senhor? Quem já experimentou as promessas do Senhor? Seja fiel ao Senhor. Quem já experimentou isso e ouviu e sentiu a resposta de Deus em relação ao dízimo e às ofertas? Levante uma de suas mãos. Melhorou, mas ainda está muito ruim. Então, você precisa experimentar o Senhor na sua vida. Eu quero que você tenha testemunho de você, não dos outros. Eu quero que você tenha histórias de você, não dos outros. História do Jeová Jireh que provê na sua vida. Nós falamos na família no altar de Deus a semana passada. E nós terminamos falando assim, o Senhor provê. Tenha fé e experimente a fé ao Senhor. Eu vou ser mais específico aqui. Quem já teve uma necessidade e não tinha dinheiro para essa necessidade? Ou era o dízimo ou era a necessidade. E você deu o dízimo. E aquela necessidade foi suprida. Quem já vivenciou isso aqui? Eu já vivenciei aqui. Como é gostoso vivenciar isso. Eu não estou falando para ser imprudente, não. Eu não estou falando para você falar assim, olha, Senhor, eu só tenho dinheiro para o remédio ou para o dízimo. Então eu não vou comprar o remédio, eu vou dar o dízimo. Cuidado, não seja precipitado. Procure conversar com pessoas. Ore ao Senhor. E Ele há de suprir as suas necessidades. Eu já vi muita gente receber doação para medicamento que precisava. Então não seja precipitado. Ore, compartilhe com os irmãos. De repente a resposta do Senhor já está na sua vida. Sabe? E Deus fala assim em Malaquias, fazei prova de mim. Experimente. Prove o Senhor. E você vai ver como é bom e agradável fazer a vontade de Deus. E como Deus responde às orações. Como Deus supre as necessidades. Como as coisas parecem que multiplicam e não diminuem. Não compre as coisas do reino de Deus. Elas não estão à venda. Sabe? Não compre a sua participação no reino de Deus com dinheiro. Faça isso. Não compre o seu ministério com dinheiro. Para de ser hipócrita. Eu já vi muitos falando assim, mas eu contribuo com a igreja. Hipocrisia. Quer cobrar da igreja? Aí é fiel no dízimo para poder cobrar da igreja. É hipócrita. Não é fiel e cobra da igreja. É hipócrita. Os dois são hipócritas. Usam máscaras, se escondendo. Um, porque não é contribuinte, mas fica dando uma de santarrão e exigindo um monte de coisa. Devia ficar calado e se arrepender dos seus maus caminhos. O outro acha que só porque contribui pode ficar cobrando um monte de coisa sem fazer nada. E não trabalha no reino de Deus. Mas sou fiel nos dízimos e isso basta. Não basta não. Pergunta para Deus se basta. Acho que Deus quer muito mais na sua vida. Deus quer você mais do que o seu dinheiro. Porque o dinheiro que Ele deu a você é dele. Mas Ele quer a sua fidelidade, Ele quer a sua vida, quer o seu ministério. E não adianta comprar poder na igreja. Eu lamento as famílias que pararam de dar o dízimo porque não gostaram do que o pastor estava fazendo. E tem muita gente, muita igreja assim. Não sei se você já fez isso aqui nessa igreja. Se você fez, se arrependa. Sabe? Eu vou parar de dar o dízimo porque não concordo com o que a igreja está fazendo. Pare com isso, não é assim que se faz. Não é assim, você não é o dono disso, é Deus que é o dono disso. E aí você usa a máscara do poder, da hipocrisia de que, não, você não manda, esquece. Reconheça a sua limitação. Seja fiel ao Senhor, deixa Ele agir, Ele vai agir. E no tempo certo a coisa vai acontecer. Não está nas suas mãos isso, está nas mãos do Senhor. Sabe, no Novo Testamento, os discípulos andavam e faziam uma operação de milagres. E teve um cara que queria comprar. Eu vou dar o dinheiro para vocês aí, vocês me dão esses dons. Estava querendo comprar. E aí falaram assim, o dom do Espírito, o dom de Deus não é vendido. O ministério não é vendido. Não se vende isso. Apesar de muita igreja querer vender. Você quer comprar dons? Você joga na internet. Tem gente vendendo dons. Eu fiquei abismado, teve gente ontem aí, passando no rádio, assim, tudo aí parei, falei, Sônia, olha aqui, o cara tem os 9 dons do Espírito. Ele tem todo o poder do Espírito Santo sobre ele. Basta você ir lá.
E não tenha dúvida que tem oferta por trás disso. Ah, mas calma aí, não se compra isso. Não se compra isso. É por isso que eu não dou dinheiro para a igreja, hipócrita. Você está usando isso como desculpa. Porque na realidade você não quer dar dinheiro. Tá? Você fala contra o dízimo porque na realidade você não quer contribuir. Você quer dar uma ofertinha qualquer lá. E para justificar esse desejo seu de ficar com mais dinheiro na sua mão e não dar o dízimo, então você coloca vários estudos teológicos. Mas na verdade é hipócrita, porque você está escondendo o seu desejo de não dar dinheiro, de não contribuir, de reter na sua mão, porque você é ganancioso. Você quer usar para o seu próprio bem. Tire essa máscara da hipocrisia. E muitas vezes uma máscara forjada com conceitos teológicos. Mas não deixa de ser hipocrisia. Tira de você isso. Tira de você a hipocrisia de que se o teu dízimo é maior, você tem mais direito do que aquele que tem o dízimo menor. Para com isso. Jesus repreendeu e falou assim, essa viúva aqui deu mais do que todos vocês, riquinhos. Vocês são ricos e dão 5%, e ela é pobre. E o dízimo dela foi tudo que ela tinha. E vocês se gabam por ser mais do que ela. Não, são todos iguais. Aliás, vocês são piores. Ela vai ser lembrada e vocês esquecidos. E ela está lembrada, que toda vez que a gente lê Mateus 12, está lá ela. A viúva pobre. Toda vez a gente lembra dela quando lê o texto. Milhares, milhões de pessoas lembraram dessa viúva. E honraram o nome do Senhor, glorificaram o Senhor pela vida dela. Agora você lembra do nome dos fariseus? Você lembra dos fariseus? Não. Você lembra daqueles caras ricos? Não. Mas da viúva você lembra. E o nome do Senhor é glorificado pela história dessa viúva. Ah, ela sempre deu 100% dela? Não, naquele dia ela deu 100%. Nos outros dias, talvez ela apenas foi uma dizimista ofertante fiel ao Senhor. Mas ela, tanto maior do que aqueles ricos. Nosso Senhor é dono de toda a prata e todo o ouro, é dono de tudo e de todos. Somos apenas mordomos, administradores disso. E paremos de ser hipócritas quanto ao uso do nosso dinheiro. Eu preciso parar de ser hipócrita. Eu preciso parar de fingir aquilo que eu não sou. Eu preciso me arrepender disso. E eu tenho sofrido financeiramente algumas situações por causa da hipocrisia. Mas o que Deus está dizendo para nós esse mês, para você e para mim, que Ele deseja que a gente viva uma vida de sinceridade. Ele quer arrancar as máscaras que nós colocamos. Ele quer fazer a gente ser a gente mesmo. Ele quer fazer com que a gente sinta a liberdade de sermos nós mesmos. Ele deseja que a gente prospere, sim. Ele deseja que a gente saiba administrar bem o dinheiro, sim. Que a gente pare de ser mão de vaca, ganancioso, sim. Porque Ele quer arrancar isso da gente. Porque Ele quer conduzir a gente no caminho da igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Não a igreja minha nem a sua. Mas a igreja dele. A igreja de Cristo. E como cristãos, vamos viver o cristianismo. Mas um cristianismo não hipócrita. Não fingido. Não enganoso. Não ganancioso. Vamos parar de nos vender e nos enganar a nós mesmos. É melhor viver livre. E você vai conhecer a verdade. E essa verdade vai te libertar. E verdadeiramente seremos livres. É o que o Senhor deseja de nós. Que a gente seja livre dessas máscaras. Que a gente consiga viver a liberdade que Cristo nos tem dado. Vamos orar? A máscara só cai, a máscara só é retirada com arrependimento e confissão. É só se arrepender e confessar diante de Deus e essa máscara cai. Sabe? E eu preciso me arrepender e me confessar diante de Deus, diante da minha família, diante da minha igreja. Eu preciso me arrepender dos meus maus caminhos. Só há esse caminho. Para essa máscara cair, se arrependa e confesse, declare para Deus e para quem está perto de você. Eu preciso mudar. Deus está me trazendo para mudar. Deus me chamou para um novo tempo de mudança na minha vida. Deus está me chamando para uma nova experiência de liberdade com Ele.
de uma nova experiência do que é ser cristão, do que é ser crente em Cristo Jesus. Fale para Deus agora em nome de Jesus. Tira de mim essa máscara, Senhor. Me perdoa. Me perdoa. Tenho enganado a mim mesmo e tenho feito eu sofrer e estou fazendo a minha família sofrer, estou fazendo a igreja sofrer, estou fazendo muita gente sofrer, mas eu tenho feito o Senhor sofrer, porque o Senhor me conhece e o Senhor sabe aonde eu tenho sido hipócrita. O Senhor sabe exatamente onde eu tenho me enganado. Me perdoa, Senhor. Peça perdão ao Senhor nesse instante. Peça para Ele sondar o seu coração e revelar a você aonde você está sendo hipócrita. Onde está fingindo que você é, mas você não é.